Olá, sou o Mário Vilas Boas e esse é mais um vídeo do meu canal. O vídeo de hoje é um vídeo resposta às pessoas que me acusaram de ser anti-ciência, porque eu fiz várias postagens a respeito dessas injeções que o pessoal chama de vacina, que eu me recuso a chamar com esse nome, e muita gente disse que eu era negacionista da ciência por falar isso. Eu quero mostrar a vocês como eu faço ciência. E vou mostrar isso falando a respeito exatamente dados a respeito dessa pandemia, mostrar como é que eu faço a análise das coisas da forma como eu sei. O primeiro caso é assim, a ciência a gente faz observando a natureza. Essa observação pode ser com um experimento, em que a gente cria um ambiente controlado para fazer essa observação, ou pode ser uma observação direta num ambiente não controlado, quando a gente trata de assuntos assim relacionados com população, geralmente é um ambiente não controlado. E você sempre deve dizer como foi que obteve os dados. Se foi você mesmo que fez, como você obteve. Se for outra pessoa, de quem é o dado, quem foi a pessoa que obteve esse dado e onde que ele está. Porque na ciência a gente sempre dá a oportunidade de outras pessoas conferirem o que você fez. Pois bem, o que eu vou mostrar são dados a respeito de mortalidade em vários países. E esses dados eu obtive na Organização Mundial da Saúde, que tem dados de mortalidade de vários países diferentes. Só que na Organização Mundial da Saúde eles não vão até 2021. Na verdade eu queria até 2022, mas eu não consegui encontrar números de 2022 em lugar nenhum. Então, a Organização Mundial da Saúde vai até 2020 para alguns países, para outros vai até 2019, para outros até menos que isso. Os dados que estão faltando eu obtive do Banco Mundial, que também fala sobre mortalidade em vários países, e sendo que o da Organização Mundial da Saúde são mortes por 100 mil habitantes. O do Banco Mundial é mortes por 1000 habitantes. Então você tem que converter para o mesmo padrão para ficar consistente. Eu estou apresentando por mortes por 1000 habitantes, lembrando que os que eu obtive da Organização Mundial da Saúde foram mortes por 100 mil, eu tive que dividir por 100 para ter mortes por 1000. Então, esses são os números que eu vou mostrar para vocês. O resto é usar ferramentas de análise da estatística. Se você tem intimidade com o uso da estatística, você vai entender rapidamente o que eu estou dizendo. Se você não tem essa intimidade, talvez você se perca um pouco, mas aí você pergunta a alguém que você conhece que tenha mais intimidade que você, então leia alguma coisa no livro de estatística para saber do que eu estou falando. Bom, você está vendo esse gráfico aí, ele mostra a mortalidade do Brasil entre os anos de 2010 e 2019. Nesse período não teve Covid. Então, evoluiu dessa forma que está aí. Agora nós vamos usar um método chamado regressão linear, também conhecido como mínimos quadrados, para tentar representar esses pontos com uma linha reta. A gente vai obter essa linha reta aí. Mas você viu, os pontos não estão todos em cima da linha reta. Então a gente vai usar uma outra ferramenta chamada cálculo de dispersão. Dispersão a gente mede um número chamado desvio padrão, que basicamente mede a média da distância entre os vários pontos e a média, sendo que a média é representada por essa reta aí. Então eu vou tentar calcular o desvio padrão dessa maneira, tá? Usando a formulinha que existe na estatística. E pela lei da estatística, 95% dos pontos ficam entre a média e a média mais 2 vezes o desvio padrão. Aliás, entre a média mais 2 vezes o desvio padrão e a média menos 2 vezes o desvio padrão. Nessa faixa você tem 95% dos pontos. Então a média é representada por essa reta. Eu vou agora traçar duas retas. Uma é desviada 2 desvios padrão para cima e outra 2 desvios padrão para baixo. A gente obtém isso aqui, ó. Então, a média mais 2 vezes o desvio padrão dá essa reta vermelha que você está vendo aí. A média menos 2 vezes o desvio padrão dá essa reta amarela.
E realmente você pode ver que os pontos estão todos dentro desse intervalo entre a reta vermelha e a reta amarela. Tá? Bom, agora nós vamos extrapolar isso para 2021. Tá? Veja, a gente usou apenas os dados de 2010 a 2019 para calcular isso, mas nós extrapolamos isso para 2021. Pois bem, em 2020 nós tivemos o Covid-19. Então, é o que a imprensa nos mostrou. Como é que foi a mortalidade em 2020? Se não aconteceu nenhum evento extraordinário, ele deve estar entre a reta vermelha e a reta amarela. Se alguma coisa aumentou, se aconteceu um fenômeno novo que aumentou a mortalidade, ele deve estar acima da reta vermelha. Vamos agora ver o que de fato aconteceu. Aí está, esse pontinho marrom representa a mortalidade em 2020. Ele está bem acima da reta vermelha. Significa que houve um fato diferente em 2020, que não aconteceu nos 10 anos anteriores, que provocou um aumento de mortalidade. Tá? Isso poderia ser uma doença infecciosa nova que apareceu em 2020, como o Covid-19? Em princípio, sim, poderia. Isso é compatível até aqui. Mas o que você esperaria em 2021? Em 2021, primeiro, as pessoas mais frágeis morreram em 2020. Além disso, em 2021 as pessoas aprenderam a conviver, identificar rapidamente a doença, como combater a doença e as tais injeções, que o pessoal chama de vacina, que visavam reduzir a mortalidade. Não houve uma aplicação generalizada disso, mas um número grande recebeu. Nós esperávamos uma redução da mortalidade. E o que nós obtivemos? Um aumento ainda maior da mortalidade. Então, meus amigos, aconteceu uma coisa estranha. Se uma doença infecciosa nova, que apareceu em 2020, explica esse aumento de mortalidade que teve em 2020, ela não pode explicar, essa mesma doença, ou pelo menos apenas ela, não pode explicar esse aumento maior que nós tivemos em 2021. Sozinha não explica, teria que haver alguma coisa além disso para explicar esse aumento maior aí. Bom, agora nós vamos fazer uma transformação nisso aí. Nós vamos pegar esses mesmos dados representados, isso aí, só que a gente vai fazer o seguinte, um artifício matemático. O dado menos o médio, a média é obtida por essa reta azul, então, o dado menos a média, dividido pelo desvio padrão. Que isso a gente vai poder comparar os vários países que eu vou mostrar depois. A gente obtém esse gráfico que você está vendo aqui. Então, a reta de tendência, que representa a média, fica em cima do eixo zero. O envelope superior vai dar mais 2 e o envelope inferior menos 2. E agora a gente observa que o que aconteceu em 2020 é o que em estatística a gente chama de um evento 15 sigma, ou seja, a gente está 15 vezes o desvio padrão da média. A gente chama sigma porque tradicionalmente usa-se a letra grega sigma para representar o desvio padrão, por isso a gente fala em sigma. E para quem sabe estatística, um evento 15 sigma, a probabilidade dele acontecer aleatoriamente é praticamente zero. Então, em princípio não é zero, mas a probabilidade é tão minúscula que você, para todos os efeitos práticos, considera que é zero. E em 2021 a gente tem um evento aí quase 35, 34 sigma por aí. Esse aí, então, totalmente impossível. E mais que isso, se você passar de 15 para 34, tem que ter algo mais. Não é a mesma coisa que provocou esse evento 15 sigma que provocou um evento 34 sigma em 2021. Tem que ter algo, ter uma outra ajuda. Muito bem, vocês agora sabem como foi que eu construí esse gráfico. Pois bem, a partir de agora, eu não vou mais mostrar o passo a passo, eu só vou mostrar o gráfico normalizado, como esse que está aqui, só que usando dados de mortalidade de outros países. Tá?
Então, o próximo país que eu vou verificar agora é os Estados Unidos. O gráfico foi construído dessa mesma maneira, só que usando dados de mortalidade dos Estados Unidos e não do Brasil. Tá, esse foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Em 2020, nós tivemos lá um evento, algo como 28 sigma. Totalmente impossível de ser uma variação aleatória. Isso aí foi algo novo que aconteceu. Pode ter sido Covid? Em princípio, sim, mas... E o evento 30 sigma que aconteceu depois? O que explica esse evento 30 sigma? Não pode ser a mesma coisa. A tendência seria diminuir a mortalidade. Podia não voltar ao normal, mas deveria diminuir. Porque, primeiro, porque as pessoas mais frágeis já morreram. E segundo, porque a medicina evoluiu para tratar isso. Reconhecer a doença mais cedo e tratá-la. Então, se foi uma doença infecciosa que provocou o evento 28 sigma de 2020, não foi ela que provocou o evento de 2021. Ou pelo menos não apenas ela. Ela teve alguma ajuda. Agora nós vamos começar a ver alguns países da Europa. O primeiro deles é a Itália. A Itália foi o primeiro país, depois da China, que teve assim noticiado um número muito grande de casos, de hospitalizações e mortes atribuídos a essa doença. Na Itália, a gente observa que em 2020 houve um evento 7 sigma. 7 sigma é suficientemente grande para você dizer, não foi uma flutuação, tá? Foi de fato algum fato novo que aconteceu aí, que poderia ser uma doença infecciosa nova, Covid-19, poderia. E em 2021 houve um aumento, mas não tão grande, um evento 5 sigma. Isso daí, esse aumento inicial em 2020, com um aumento não tão grande em 2021, isso é compatível com uma doença infecciosa nova. O que eu esperava era algo assim. Agora observe que a distorção, quer dizer, o aumento que aconteceu aí foi de 7 sigma, foi muito menor do que o que aconteceu no Brasil, que foi 15 sigma, e o que aconteceu nos Estados Unidos, que foi 28 sigma. A Itália tem uma população muito mais velha, portanto muito mais suscetível a uma doença. E ela foi atingida primeiro, antes do Brasil e antes dos Estados Unidos. Então é muito estranho que o aumento na Itália tenha sido só 7 sigma, tão menor do que o aumento que foi observado no Brasil e nos Estados Unidos. Vamos para o próximo. O próximo país que eu pretendo observar é a Suécia. Por que a Suécia? Porque na Suécia, não é que não tenha havido lockdown, houve lockdown na Suécia, mas foi muito mais brando do que em outros lugares. Não houve uso obrigatório de máscara, não houve distanciamento social obrigatório, o comércio continuou funcionando, escolas continuaram funcionando. A única coisa que foi fechada foram cinemas e casas de espetáculo. Isso fechou. Fora isso, tudo mais continuou funcionando normalmente. E veja o que aconteceu. No evento 6 sigma, menor que o da Itália. Tudo bem, a população da Suécia é mais jovem do que a população italiana. Então isso poderia explicar isso. Agora, observe que em 2021 é praticamente normal. Um evento que é maior que 2 sigma e menor que 3 sigma, praticamente você pode considerar que foi uma flutuação um pouco maior do que a normal. Tá? Entre 2 sigma e menos 2 sigma você tem 95%. Entre 3 e menos 3 você tem 99,5%, ou seja, você tem ainda algo como quase 5% nesse intervalo entre 2 e 3. Então significa que isso aí praticamente pode considerar que a Suécia voltou à normalidade em 2021. Isso com um lockdown que foi tão suave comparado com os outros, algumas pessoas dizem que nem houve.
Agora, nós observamos a Itália, que foi o segundo país a ser atingido por essa doença. Vamos observar agora o primeiro país que foi atingido, que foi a China. Como é que foi na China? O que a gente vê aqui é que em 2020 não houve um aumento de mortalidade na China. E em 2001 nós tivemos um evento 5 Sigma. 5 Sigma é suficientemente grande para você dizer que, bom, houve algo excepcional. Então, houve uma causa de morte extraordinária em 2021 que não havia nos anos anteriores. Mas se você considerar que foi o Covid-19 a causa disso, então o Covid-19 só chegou na China em 2021. Em 2020 não chegou ou não atingiu de forma substantiva a China, porque a mortalidade não alterou. Vamos agora verificar alguns países do Sudeste Asiático que cultural e geograficamente são muito próximos da China. Japão. Esses são os números do Japão. E que em 2020 teve até uma pequena redução na mortalidade comparado com a média, mas dentro ainda da faixa considerada normal. E não houve uma alteração, continuou dentro da faixa normal. E apenas em 2010 você teve um evento 4 Sigma, que é um evento suficientemente 4 Sigma suficientemente grande para você dizer que, bom, houve algo diferente nesse ano. Mas veja, só em 2021, em 2020 não. E o Japão é o país mais idoso do mundo, é mais idoso até do que a Itália. Portanto, ele é muito mais suscetível a uma doença nova do que os próprios italianos. E em 2020 não aconteceu nada. Vamos lá. Outro país da região, Coreia do Sul. Coreia do Sul você teve uma flutuação para cima em 2020, mas não chegou a sair da faixa, da faixa normal, né? A faixa de mais 2, menos 2. E em 2021, como no Japão, tivemos um evento 4 Sigma. De novo, se esse aumento de mortalidade observado em 2021 foi provocado pelo Covid-19, então o Covid-19 só chegou no Sudeste Asiático em 2021. Em 2020 não estava lá ainda. O próximo que eu pretendo analisar agora é a Oceania. Vamos agora à Austrália. A Austrália também é próxima da China, embora não tão próxima quanto os outros, mas tem assim uma relação muito intensa, uma relação comercial muito grande com a China. Ou seja, o contágio da China para a Austrália deveria ser rápido, talvez não tão rápido quanto o Japão ou a Coreia, mas também deveria ser rápido. E o que a gente observa? Em 2020 a gente teve um evento 3 Sigma, só que para baixo. Houve uma redução da mortalidade na Austrália. O que poderia provocar isso? Certamente não uma doença infecciosa nova. E em 2021 a mortalidade voltou a subir, mas continuou dentro da faixa normal. Então, se os que a gente observou anteriormente foi provocado pelo Covid-19, a gente observa que o Covid-19 não chegou à Austrália nem em 2021. Nova Zelândia você tem essencialmente a mesma coisa. A diferença só é que a redução observada em 2020 não chegou a ultrapassar esse envelope de 25%, de 95%. Tá? Então, houve uma flutuação para baixo, mas isso foi uma flutuação mesmo, porque não cruzou ali o envelope inferior. E depois subiu novamente, mas continuou ainda dentro da tendência. De novo, se o que provocou o aumento nos outros países foi o Covid-19, até 2021 não tinha chegado na Nova Zelândia. Bom, o que nós podemos concluir disso? Número 1, houve um aumento na mortalidade, um aumento acima da média, né, que não pode ser considerado uma flutuação, no ano de 2020, nos países da América e países da Europa Ocidental, tá? Pelo menos nos países que foram estudados. Porém, em 2021,
nos países da América houve um aumento ainda maior. Significa que, se for uma doença infecciosa, se for o Covid responsável por isso, ele em 2021 teve alguma outra ajuda de alguma outra coisa que aumentou ainda mais. Na Europa tem um comportamento que se esperava, houve um aumento seguido de uma diminuição, um número ainda alterado em 2021, mas menor que 2020, é o que se espera de uma doença infecciosa. E esse aumento foi bem menor na Europa do que nos Estados Unidos ou no Brasil. Na China e no Sudeste Asiático não houve um aumento em 2020. E houve um aumento bem mais brando até do que na Europa em 2021. Na Oceania não houve aumento nem em 2020 nem em 2021. Conclusão: se uma doença infecciosa como o Covid-19 foi responsável por esses aumentos que a gente ouviu, essa doença não surgiu na China. Esses números sugerem que o local mais provável para ela ter surgido teria sido nos Estados Unidos. Tá? E alguma coisa além da doença provocou um aumento ainda maior no ano de 2021. Na Europa, aparentemente, apareceu uma dinâmica que é compatível com uma doença infecciosa surgindo em 2020, só que teve um impacto bem menor do que no Brasil e nos Estados Unidos. Bom, no Sudeste Asiático não se observou nada no ano de 2020, o que significa que, se uma doença surgiu, não surgiu lá, surgiu em outro lugar e depois foi para lá, e aparentemente só chegou lá em 2021. E na Oceania, esses números mostram que não chegou nem em 2021. Não houve aumento nem em 2020, nem em 2021. Então, se houve uma doença infecciosa que se espalhou pelo mundo, não chegou na Oceania até 2021. É o que esses números mostram. E, como eu disse, se isso é uma doença infecciosa, ela começou nos Estados Unidos. E em 2021, algo mais além dessa doença provocou um aumento suplementar de mortes na América. O que teria sido esse algo mais, a gente não sabe, a imprensa não mostra. Então, meus amigos, eu quero mostrar para vocês como é que se faz ciência. É assim, observando fatos, usando ferramentas da matemática e da estatística para interpretar esses fatos. E é o que vocês verem. Se existiu um Covid-19, ele não surgiu na China. Provavelmente surgiu nos Estados Unidos. Esse foi o vídeo de hoje.